Fala pessoal, nós estamos aqui hoje para falar sobre o livro de Gálatas. Nós estamos nessa campanha dos 30 dias para ler todo o Novo Testamento. E nós vamos refletir num livro muito importante dos escritos do apóstolo Paulo e tratar um pouco sobre essa carta ou essa epístola aos Gálatas. Essa é a carta aos Gálatas, é a primeira carta de Paulo. As indicações mostram que ela deve ter sido enviada na sua primeira viagem missionária, por volta de 46 a 48 depois de Cristo. Paulo já tinha evangelizado a cidade de Antioquia e agora ele acabou escrevendo essa carta para corrigir alguns erros doutrinários que ele acredita ali que os cristãos dessa comunidade eles tinham, os cristãos na Galácia. A data deve ter sido escrita por volta de 48 a 49 depois de Cristo. O problema das cartas de Gálatas, eu vou ler aqui uma anotação que eu fiz. O problema pode ter sido essa influência daqueles que são os novos cristãos judaizantes, na visão do apóstolo Paulo, sobre a comunidade local. Esses judaizantes, eles queriam exigir que também os gentios voltassem a fazer ritos judaicos para se tornar cristãos, porque vale lembrar que na comunidade do primeiro século as coisas não eram tão claras para eles como são para nós. E muitos daqueles que são os novos convertidos, eles tinham na cabeça deles a ideia de que para alguém se tornar cristão, eles ainda deveriam continuar nesses ritos que o judaísmo fazia, como guardar o sábado, a respeito da circuncisão, não comer carne sacrificada. Eles ainda acreditavam que os ritos precisavam ser mantidos, e o apóstolo Paulo vem dizer que não é bem assim. Afinal, esses que são os cristãos judaizantes, que o apóstolo Paulo está tentando corrigir algumas correntes da época, eles não acreditavam que o evangelho, de certa forma, seria tão fácil. Você não precisava fazer nada para receber essa graça por parte de Cristo. Então, eles têm essa dificuldade, e o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei e a fé, sobre esse problema todo. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre aos cristãos judaizantes, vai tentar corrigir essa dificuldade. Ele também vai falar sobre a justiça pela lei, ao longo da carta também vai falar sobre a justiça que vem pela fé, que esse é o tema da justificação pela fé, um tema muito caro e muito importante em toda a teologia paulina. Eu queria fazer aqui o esboço da carta aos Gálatas, que fica mais ou menos assim. A introdução, do capítulo 1 até o versículo 9, o Evangelho da Graça de Cristo, que esse é o tema da graça, um tema muito importante para Paulo, que aparece do capítulo 1 até o 2, 21. A justificação pela fé e não pela lei, esse é um tema que ocupa um pedaço significativo da carta, do 3 até o 4, versículo 30. Depois a prática do Evangelho da Graça. Vocês podem ver que a graça é um tema latente em toda a carta aos Gálatas. E por último, a conclusão, a partir do capítulo 6 e até o final. O apóstolo Paulo vai fazer esse discurso bem famoso no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, que nós possamos permanecer firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem, eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Esse é o confronto do apóstolo Paulo para aquela comunidade, a dificuldade mais específica. O apóstolo Paulo não quer que esses cristãos novos convertidos, ou os cristãos judaizantes, eles precisam entender que o ápice desse novo conceito, dessa nova vida, dessa liberdade da cruz, é uma nova vida e não tem nada a ver com repetir os ritos do judaísmo. Embora Jesus seja para cumprir tudo aquilo que é a esperança do Deus de Israel, o apóstolo Paulo queria que eles não se voltassem a repetir todos os ritos, senão eles voltariam a simplesmente ser judeus. Mas é uma dificuldade para a comunidade do primeiro século, não só aparece em Gálatas, mas aparece também em todo o escrito paulino. As pessoas têm dificuldade de entender que essa esperança, essa revelação máxima da cruz, a revelação máxima da ressurreição, não é à toa que os fariseus e saduceus discutem muito sobre a ressurreição, ela é a esperança messiânica, que é o Deus que se tornou carne, e eles têm essa dificuldade. O apóstolo Paulo aqui está tentando
acertar, fazer um vai e vem aqui a respeito dos cristãos que estão na Galácia. Olha, que eu e você também possamos usar a liberdade que Cristo nos deu para nós não nos deixarmos ser aprisionados por nada que não seja a cruz de Cristo. E que nós possamos ter a alegria de dizer que nós só somos escravos somente da pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que a leitura de Gálatas faça muito bem ao seu coração.